Faça o que é certo. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, setembro de 2012. Dúvida versus afirmação. Ouço dizer que dificilmente tropeçamos nas palavras grandes, como paralelepípedo, inconstitucionalissimamente, mas nas palavrinhas pequenas quase sempre tropeçamos. E tem uma em especial que parece uma serpente. Digo que é uma das mais perigosas do dicionário. É a palavra se, condicional. Em inglês, ela também tem apenas duas letrinhas, if. Se é uma palavra que pode trazer culpa aos nossos corações. Se eu não tivesse ido àquele lugar, se eu não tivesse feito o que fiz, se eu tivesse tomado mais cuidado, se. O se fala de encruzilhada. Posso falar sobre essa palavra em mais de 1000 páginas de um livro, da dúvida que produz. O se está lá no Jardim do Éden, quando Jesus iniciou o ministério. O diabo foi a ele tentando-o com o se. Se tu és o Filho de Deus, há um se da dúvida, mas há também o se de afirmação. O texto bíblico que vamos ler começa com uma condição, se, e há também uma promessa. Está em Jó capítulo 11, a partir do verso 13, que diz assim: se dispuseres o coração e estenderes a mão para Deus. E no versículo 19 está escrito assim: e muitos procurarão obter o teu favor. Nós estamos orando por Belo Horizonte, para que toda a cidade vá para os pés do Senhor. Sabe o que significa isso? Que muitas pessoas de todas as classes sociais virão até nós, para que possamos ajudá-las. Muitas podem ser as situações. Em vez de orarmos pedindo emprego para os desempregados, empresários entrarão em contato para recrutar pessoas que estão sem emprego na nossa igreja, na sua igreja. Certa vez, uma grife famosa de roupas solicitou um profissional junto a nós para ser gerente na empresa. Como fiquei feliz com isso! Essa pessoa veio obter o nosso favor. E oro e desejo que muitos outros venham, que possam encontrar o melhor povo do universo nas igrejas, para orar pelos doentes, pelos encarcerados, pelos dependentes químicos, pelos necessitados. E muitos procurarão obter o teu favor. Isso é uma promessa, e precisamos desejá-la ardentemente. Escolhas sábias. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 que eram prudentes e 5 que eram nécias. 5 pagaram preço e as outras não pagaram. Veja o texto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e depararam com as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As nécias foram até as prudentes e pediram azeite emprestado. Porém, as prudentes disseram não, e as mandou comprá-lo. E qual era o preço? Será que elas poderiam usar o dinheiro para adquiri-lo? Tudo na vida espiritual é sem dinheiro, sem preço, mas custa atitude, custa relacionamento,
custa vida, custa intimidade com o Senhor. A vida é dada de graça. Ser filho de Deus é de graça, mas a comunhão com o Pai custa um preço. Custa desenvolvimento, custa relacionamento. O verso 13 de Jó, capítulo 11, começa a nos mostrar o preço para que isso aconteça. Se dispuseres o coração. Começa no coração. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Não é uma busca parcial, é com intensidade de coração. Não é dizer que quer Deus apenas da boca para fora. É desejá-lo mais que tudo, mais do que um filme, uma viagem, uma partida de futebol, um bem material, uma pessoa. Se dispuseres o coração, fala de intensidade, ou seja, de um coração inteiro. Filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor não pediu um coração pela metade. Ele não disse: filho meu, dá-me um pedaço do teu coração. Também não pediu um coração dividido, mas inteiro. Dar a ele o coração também não implica em senti-lo nos cultos de domingo. E durante a semana tudo muda. Não é assim. De todo o coração também significa se doar a cada dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias de coração inteiro. Se dispuseres o coração. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus. Na sua Bíblia está escrito assim? Se estenderes as suas mãos para Deus, então caminhe assim. Não caminhe com a mão no bolso. Andem com as mãos levantadas em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer tempo e lugar, quando tudo estiver de mal a pior. Não estenda as mãos para o banqueiro, para o patrão, para a religião, para a idolatria, para tantas pessoas e coisas, pois quando você as estende para os homens e desce novamente, elas continuam vazias, mas quando você desce as suas mãos depois de tê-las estendidas para Deus, as desce com as mãos do Senhor Jesus segurando-as. Você desce com as mãos do Senhor sustentando as suas. No livro de Isaías, no início do capítulo 53 está escrito: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, verso 1. Por isso, você nunca está só. O Senhor disse que iria tomar a nossa mão, que nos guiaria. A solidão na vida do crente não existe, porque ele tem o Senhor, a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor. O verso 14 de Jó, capítulo 11, também começa com a palavrinha traiçoeira, o se. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão, olhe para suas mãos. O Senhor está dizendo para você lançar longe a iniquidade que nela está. Mas onde é longe? Onde é longe no espaço e no tempo, o que você vai fazer com a iniquidade? Por mais longe que eu tenha a capacidade de lançar, é tão perto. Esse longe é o longe de Deus. A palavra diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmos 103, verso 12. Segure as mãos e feche os olhos. Ore dizendo: Jesus, a sua palavra diz que o teu Espírito percrusta todas as coisas. Por isso sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. É o teu Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu não quero mais ter as minhas mãos pesadas pela culpa. Por isso, Senhor, nesta hora eu vou lançar para além, longe, longe, até voltar no tempo e na eternidade. E lançar, Senhor, sobre os teus ombros as minhas iniquidades e a certeza que o Senhor vai levar ali na cruz todas as minhas iniquidades. Então, o que fazer? Se dispuseres o teu coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, longe é a mente de Deus, que se esquece dos nossos pecados. É por isso que Jesus disse que aquele que é nascido do Espírito é tão leve que, quando o vento sopra, ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Se você me vir voando por aí,
Não se assuste, voarei pelo sopro do Espírito Santo, porque eu estou leve, nada me prende. A culpa não me atormenta, porque sou livre. Fique atento. A continuação do versículo 14 está assim: e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Tenda é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa relação familiar. Ninguém aqui nasceu em uma chocadeira. Você teve pai e mãe, mesmo que eles não tenham cumprido o papel que lhes era devido, e certamente acredita na família e tem uma tenda onde não pode permitir a injustiça. O que é não permitir? Satanás tenta nela entrar, mas a palavra diz que, se você não permitir habitar na tua tenda a injustiça, bênçãos do Eterno te alcançarão. Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Então, levantará o rosto sem mácula, estará seguro e não temerás. Verso 15. O diabo faz força, e às vezes quem está do lado de dentro está fazendo bobagem, tentando segurar a porta com as próprias forças. Existe uma coisa chamada chave, e quem tem essa chave se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu tenho as chaves. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Antes de Cristo vencer na cruz do Calvário, quem possuía as chaves era o diabo. No mundo espiritual, damos legalidade para Satanás entrar no momento em que namoramos sem santidade, mentimos, fofocamos, furtamos, adulteramos. Quando essas coisas acontecem, permitimos habitar na nossa vida e casa a iniquidade. Pode ser que você esteja pedindo a Jesus para Ele não deixar habitar na sua tenda a iniquidade, mas Ele já te deu as chaves. Logo, é você que deve trancar as portas. A responsabilidade é toda sua. Se não permitires habitar na tua tenda a injustiça, precisamos entender que Deus usa as coisas do mundo natural para falar das verdades espirituais, porque todas as verdades do mundo espiritual têm um paralelo com o mundo natural. A palavra é a semente, disse Jesus. À medida que lemos a palavra, ela cai no coração e floresce. Por isso, o Senhor contava parábolas. Todos os ensinos que estão na Bíblia têm uma lição para nós. Uma das figuras do pecado existente na Bíblia é a doença chamada lepra. Esta fazia com que o portador ficasse insensível à dor. A dor pode ser uma bênção em alguns casos. Quem já sofreu queimaduras sabe da dor que ela provoca. Logo passou a ter todo cuidado junto ao fogo, aquilo que pode queimar. E assim acontece com outros meios que podem causar dor. Não podemos ver a dor somente como a vilã da história, mas entender que também em alguns casos ela funciona como aviso de que algo em nós pode não estar bem. Quem tinha lepra na época de Jesus não sentia dor, e quando se feria, o ferimento infeccionava, inflamava, e complicações do estado de saúde da pessoa aconteciam ainda mais. E pensando nessa enfermidade, podemos compará-las à nossa tenda, família e casa. Elas podem estar com um lepra. Vamos ao texto que está em Levíticos capítulo 14, a partir do verso 33. Eu gostaria de passar muito tempo somente lendo este capítulo. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, quando entrares na terra de Canaã. Levíticos capítulo 14, verso 33 e 34. A terra de Canaã para nós é a salvação. Ela é Jesus. A terra de Canaã é toda a terra que não é do Egito. Não há mais escravidão. O Senhor nos resgatou do Egito, da casa da servidão. Quando você está na terra, precisa de Egito? Não, nunca mais. Há esposas que me procuram dizendo que os seus esposos são crentes, mas as maltrata. Eu olho para elas com o coração cheio de compaixão e digo: irmã, há duas características de um morto. Ele fede e não se comunica. E explico: não adianta maquiá-lo, porque o morto precisa de vida. Ele não vai se comportar como um vivo. O marido ou a esposa que mente é preguiçoso, adúltera e maltrata a preciosa vida. Não adianta xingar, gritar, falar para o morto que não pode exalar mau cheiro vai adiantar? Lógico que não. Pedir para ele se comunicar
Vai acontecer? Não. No caso de um marido morto espiritualmente, não adianta muito a esposa se embelezar para ele, pois ele não pode vê-la. O que ela tem de fazer é pagar o preço de oração, jejum, busca por Deus, dar um testemunho de vida. Há outros casos, como o de um filho que está envolvido com drogas. Meu filho está nas drogas, em que eu errei? Não precisa saber em que você errou. Ele precisa ter a vida, que é Jesus Cristo, e quando tiver, tudo mudará. Veja os versos 34 e 35 de Levítico 14. Quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e Deus te dá, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa, os governantes, fará saber ao sacerdote. Existem pessoas que dizem ter medo de Deus colocar as mãos sobre elas, mas na verdade tinham que ter medo de Deus tirar as mãos sobre elas. No texto que lemos, eu incluí os governantes, para mostrar que a igreja tem poder e autoridade sobre os governos. A palavra diz que, como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Por isso, temos que orar pelo governo, porque Deus pode mudar, dirigir, mas a responsabilidade na tenda é do dono. O dono é o marido, o dono é a esposa, o dono é aquele que está na posição de autoridade, e ele vai fazer saber a quem? Ao sacerdote. Normalmente as pessoas procuram tudo em primeiro lugar, mas procurar o sacerdote por último. A solução está diante do sacerdote, e ele é aquele que apresenta a causa diante de Deus. O sacerdote é aquele que leva a situação diante do coração do Senhor. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há com que praga em minha casa. Levíticos capítulo 14, verso 35. O quê? Tem praga na casa? Veja uma situação em que isso pode ser identificado. A esposa foi ao supermercado, fez as compras, preparou o jantar e na hora em que o esposo foi comer, encontrou um fio de cabelo na comida. Isso se tornou o fim do mundo. Brigas, discussões. O que era para ser um momento doce, de paz, tornou-se uma praga por causa de um fio de cabelo. E os filhos? Os pais sonharam, planejaram e se esforçaram pelas tão desejadas férias, alugaram uma casa na praia e foram viajar. Brigas, ciúmes, reclamações, filhos em guerra. Os pais dizem: parece praga isso que está acontecendo conosco. Parece que nada flui, avança. É o que está escrito no verso 36. O sacerdote ordenará. O sacerdote não sugere, ele dá uma ordem. Muitas pessoas não recebem bênção na vida porque também quebram ordens. Se há uma ordem, eles são contra. Só somos livres quando somos presos. Por isso que o Senhor nos prendeu com laços de amor. Entenda o propósito. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, no verso 36. Eu confesso a vocês que, de vez em quando, visito algumas casas que entristecem muito meu coração. No Velho Testamento, antes de o pastor ir às casas, os moradores faziam com que uma faxina. Mas em algumas que já foi, eu é que tive vontade de fazer a faxina. Numa tinha um quadro de mulher pelada. O moço me disse que era obra de arte. Na verdade, era obra do diabo. Noutra, o quarto do casal tinha um teto todo espelhado. Nunca entrei em um motel, mas já li sobre eles. E as informações que tive falam isso, que são espelhados. Agora, me diga para que um casal de crentes precisa decorar o quarto como a de um motel. Todas as pessoas que entrarem nele vão associá-lo a um quarto de motel. Isso é praga. É trazer a legalidade da pomba gira para dentro de casa. A legalidade da prostituição para dentro de casa. Outras, a pessoa não pode pisar em certos espaços com os pés sujos. Não pode tocar em certos objetos. Não pode usar as taças de cristal. Não pode comer naquele aparelho de jantar. Casa. Lar é lugar de ser livre.
solto, lugar para o menino brincar. Deixe as crianças serem crianças, e se quebrar alguma coisa, lembre-se que são apenas coisas. Não queira fazer do seu filho de 5 anos um adulto de 20. Agora, o verso 37 diz: examinará a praga, e se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. O sacerdote viu as manchas e impediu a entrada das pessoas. Normalmente, a lepra começa com uma mancha também. Muitos são os que dizem sobre pessoas que caíram em adultério. Será que a pessoa está andando e louvando? Então minha alma canta a ti, Senhor. E puf, caiu em adultério? Isso não existe. A pessoa cai e é de tanta falta de vergonha, respeito pelo outro. Alguém já disse que você não pode impedir um passarinho de entrar na sua casa e pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. O adultério pode começar nos momentos em que o marido ou a esposa espera o cônjuge dormir para assistir filmes pornográficos. Outros passam a brincar demais, a abraçar demasiadamente aquele colega ou aquela colega e passam a desejá-lo ou desejá-la. Se uma pessoa estiver com fome e você colocar comida na frente dela, ela começará a salivar. A comida, o cheiro está diante dos olhos, não é verdade? O que a pessoa tem de fazer é tirar a comida da frente dela, buscar a Jesus. Jesus era radical e dizia: se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrar maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno. Marcos capítulo 9, versos 43 e 45. É preciso que entenda que Jesus não disse para ninguém se mutilar. Ele usa metáforas. Pode ser filmes que o faz tropeçar, a falta de controle na sua língua que o faz sufocar, os desejos mais ilícitos do seu coração que o faz pecar. Tudo aquilo que serve de meio para você tropeçar precisa ser arrancado da sua vida. Veja o que está escrito nos versos 39 e 40. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e as lance fora da cidade num lugar imundo. Depende de arrependimento, por isso está escrito assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 8. Muita gente diz se arrepender, mas continua na mesma maneira. Arrependimento é diferente de remorso. Ele precisa dar frutos. Agora, os versos 41 a 44 diz: e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspadas a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se estiver estendida na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Note a expressão praga maligna. Digamos que há pecados que tiramos de letras, alguns que aparentemente não temos, como sentir inveja de alguém que tem um carro importado. Porém, podemos sentir inveja de alguém que tem um chinelo amarelo. Conta-se a história de 3 irmãos que foram pescar para dividirem aquilo que se passava no coração. Começaram a conversar sobre o sentimento de cada um tinha. O primeiro disse: meu problema é dinheiro. Quando eu vejo, sinto vontade de roubá-lo. O segundo disse: meu problema é lascívia. Quando eu vejo uma mulher, eu sou tomado pela lascívia. O terceiro permaneceu calado. Passou algum tempo até que os 2 irmãos lhe perguntaram: e você? Qual é o seu problema? Ele disse: eu não tenho problema de dinheiro nem de lascívia. Então qual é? Perguntaram-lhe. Eu não posso falar. Mas não viemos aqui para abrir o coração? Então fale, disseram os 2 irmãos. O meu problema é a língua. Sinto uma enorme vontade de contar tudo o que vocês disseram aqui.
Veja que aquilo que é problema para um pode ser um problema para o outro, mas o texto que lemos fala sobre aquilo que foi arrancado e ainda persiste. O que fazer? Existem situações drásticas. Leia agora o versículo 45, que diz: derribar-se-á, portanto, a casa. Aqui não fala de conserto nem de remendo, mas de jogar tudo no chão. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e as suas madeiras, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. O povo estava levando um pouco de material, uma quantidade pequena, mas não adiantou. Há situações que precisam acabar de vez. Muitas são as pessoas que vieram até mim contando sobre a falência de suas empresas. Quando as perguntei sobre a atividade que exerciam, algumas disseram que eram jogos de azar. Outras contaram que tinham um bar. Tinham que falir mesmo. Como pode um crente em Jesus vender bebidas, cigarros e jogos? Isso não dá para emendar, não. É preciso acabar de vez. Existem coisas que não tem jeito de remendar nem consertar. Precisam acabar de vez. Quando tudo é jogado no lugar imundo, a pessoa pode refazer a vida. Aprenda a lição. Nos versos 46 a 48 diz: aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até a tarde. Também a que se deitar na casa lavará suas vestes, e quem nela comer lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e, examinando, se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Depois que houve a cura, é preciso ter a purificação. E como ela acontece? Veja no verso 49. Para purificar a casa, tomará 2 aves, e pau de cedro, e estofo carmesim e ísopo. Imolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Levíticos capítulo 14, versos 49 e 53. Nosso tema termina com a palavra limpa, e não há com a palavra imunda. E encontramos também uma das figuras tão lindas de Jesus. Para purificar a casa, tomará 2 aves. Temos aqui figuras de linguagem. Uma das aves simbolizava o pau de cedro, madeira que pode ter sido usada na construção da cruz que Jesus carregou. A Bíblia não diz de que madeira era a cruz do Senhor, mas pela referência profética foi o pau de cedro. Estofo carmesim. Carmesim é vermelho, assim como o sangue. Imolará uma ave em um vaso de barro sobre as águas correntes. Jesus é a ave. O vaso de barro pode ser o corpo dele, pois de que o corpo dele é feito? Do pó da terra, do barro. Uma ave seria morta, o sangue derramado. O sacerdote tomaria aquele sangue e aspergiria 7 vezes. Imolará uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes, sobre as águas do Espírito. O Espírito do Senhor nessas águas correntes. É Ele quem aplica a obra de Jesus em nossas vidas. Tomará o pau de cedro, a cruz. Quando as situações estiverem difíceis, tome a cruz. Quando a praga estiver em casa, coloque a cruz. Coloque o sangue de Cristo. Coloque o sacrifício do Senhor. No verso 53 lemos: então soltará a ave viva para fora da cidade. Isso fala de quê? De liberdade, de vida, em que nada e ninguém podem aprisionar. Assim pode-se voar, subir às maiores alturas. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra, que tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da pústula, e dos manchas lustrosas, para ensinar
quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Versos 53 a 57. Voltando ao texto de Jó, capítulo 11, verso 13, lemos: Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o teu rosto sem mácula. Está aí a condição para sermos fontes de favor para outras pessoas. A pessoa que sente culpa não consegue olhar nos olhos das pessoas, porque os olhos refletem o coração. Ela também, normalmente, anda cabisbaixa. Sendo assim, não consegue levantar o rosto sem mácula. Mácula é mancha, é culpa, faz com que a pessoa olhe para baixo. Mas Deus quer que você ande sempre de cabeça erguida, como um vencedor. E vencedor não anda de cabeça baixa. Então, levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. A segurança quem dá é Deus, como está escrito no Salmo 91, verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Há uma canção que diz: que segurança, sou de Jesus, e já desse fruto o gozo de luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, canta minha alma, canta ao Senhor. Estarás seguros e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terá lembranças como de águas que passaram. Jó, capítulo 11, verso 15 e 16. Como você pode esquecer do seu sofrimento, da traição, da mágoa, da dor, do desprezo, da solidão? A única maneira de você esquecer do seu sofrimento é não segurá-lo, mas lançá-lo sobre Jesus. A palavra diz que Jesus era homem de dores. Está escrito em Isaías, capítulo 53, versos 2 e 3, assim: Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Lance sobre o Senhor todo o sofrimento, toda a ansiedade por Ele. Somente Ele tem cuidado de nós. Existem sofrimentos que são como que uma tatuagem no espírito. Se determinadas lembranças doem em você, é porque elas continuam em você. Não camufle a dor, não a carregue, pois você não precisa carregar o que Jesus já carregou. Você não precisa continuar levando fardo nas costas, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembranças como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como a manhã. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, verso 18. Talvez alguma das áreas da sua vida estejam com uma sombra, mas você pode ter a certeza de que pode chegar ao meio-dia, em que não há sombras, trevas, e sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em redor e dormirás tranquilo. Verso 18. Dormir tranquilo? Jesus sabe o que é isso. Tanto que em certa ocasião, quando estava em um barco, deitou e dormiu em paz em meio à tempestade. Os discípulos foram acordá-lo, mas ele não se preocupou com a tormenta. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos capítulo 4, verso 35 a 39. O barco era lançado de um lado para outro e lá estava Jesus dormindo. Por que Jesus dormia em meio à tempestade? Por causa da promessa: sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Pode ser que as tribulações da vida estejam roubando o seu sono, e muitas são as pessoas que estão sofrendo com a insônia, mas de nada vale você viver atormentado, seja pelo problema, o que for.
Não adianta passar a noite rolando na cama. Isso não resolve nenhum problema. Não vai pagar a dívida. Não vai libertar o filho das drogas, pois se resolvesse, até que valeria a pena. O que está seguro não perderá a esperança. Esperança? A tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Experiência, a esperança. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Por isso que Jesus dormiu. Os discípulos foram acordar o Senhor, mas ele levantou e deu apenas uma ordem ao vento, que cessou. Quando a causa foi resolvida, os efeitos apareceram. O mar estava agitado por causa do vento. Não adiantava acalmar as ondas. A causa era o vento, e é isso que Jesus faz. Ele sempre troca na causa. O desemprego pode ser apenas um sintoma, pois você pode conseguir um emprego num dia e ser demitido no outro, porque não resolveu a causa, que pode ser muitas coisas: a preguiça, insatisfação, murmuração, falta de caráter, chatice, falta de companheirismo. Antes de conseguir o emprego tão sonhado, é necessário mudar o caráter, a postura, o comportamento. Então, os discípulos aprenderam a lição, e você também precisa aprendê-la. Saber que não adianta querer a solução temporária, como muitas pessoas fazem. A febre não é uma doença, apenas um sintoma, tal como o fardo que está carregando. Salmos 3, verso 5 diz: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, está escrito: Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Não queremos ver a nossa terra curada? Queremos. Então, vamos orar. Senhor, que nesta hora não haja nenhum assassinato nas fronteiras de Belo Horizonte. Fale o nome da sua cidade, em nome de Jesus. Não apenas temos que desejar, mas agir para que a nossa terra seja curada da violência, corrupção, das drogas, da destruição nos lares, do abandono de crianças e idosos, do aborto, da promiscuidade. Temos que orar, desenvolver projetos de ajuda aos que precisam, que gritam por socorro. Amar e cuidar do povo que Deus ama, se dispuseres o coração. Se você realmente entender o que significa isso, irá se dar ao Senhor com todo o coração. O resultado dessa entrega, desse doar, será pessoas buscando por você, buscando obter o seu favor. E você dirá: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos capítulo 3, verso 6. O mundo não precisa nem de ouro nem de prata, porque já os tem demais. Desde que o mundo é mundo, o ouro tem sido recolhido. Existem toneladas e toneladas de ouro nos cofres, mas a dor, as lágrimas, o sofrimento não são aliviados por meio do ouro. O mundo precisa de homens e mulheres iguais a você, que têm um coração sadio, um coração cheio de Deus. A diferença repousa aí, na sua vida cheia de Deus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca
confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo. Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.